Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis. Outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, factos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. 3. Olá malta, eu sou a Catarina, uma das minhas viagens de sonho é a Austrália e a minha sabedoria de hoje é: toda a gente merece sentir-se uma Ana Malhoa. Yes! Olá, eu sou o Pedro. Está a chover hoje e é muito bonito. E a minha sabedoria de hoje é: ¿sabes por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Mais Boom. nada. Dilo! Aí está. É isso mesmo. Então, hoje cá estamos nós, mais uma semaninha, mais uma vez, para vos trazer aqui mais 2 casos. Hoje começa o Pedro. Sim, E ele está sim. super entusiasmado. Ele parece eu a semana passada, super entusiasmado por falar deste caso. E eu agora que estou bem ansiosa, quero saber. Super, porque vou trazer um caso de Andorra. Andorra é um país que aquele nem se vê no mapa quase, mas a Andorra também é a Península Ibérica e a Andorra é um país sem criminalidade, sem gente desempregada, ou seja, é tipo Disneylândia dos países. Então, que eu consiga encontrar um crime de Andorra é bastante bom, é? Isto é, fiz aqui uma investigação bem fixe. O Pedro hoje traz um caso raro. Exato. Uma coisa rara. Esta investigação foi feita através de um livro do qual não me lembro o nome agora mesmo, nem o autor, mas eu li o livro. Então vou deixar aí, tá? Depois eu aviso qual é. Não tem problema. Então, o meu caso chama-se Um Morto, Quem Te Matou. Parece um título estúpido, mas isto vai fazer sentido. Calma. Ok. Só quero dar aqui um bocadinho de contexto dos tempos que se vivem ali em 1943, ok? Este caso é de 1943 43. e faz 4 anos que estalou a Segunda Guerra Mundial, ok? Então quero dar um insight, porque falar de história também é bom, não é preciso mergulhar aqui diretamente no caso, vamos todos aprender um bocadinho. Então, a Andorra faz fronteira com a França, que neste momento está ocupada pela Alemanha nazi, ok? E o Parlamento de Andorra exige à sua população que se comporte de maneira adequada e que não comprometa a neutralidade do país. Andorra sempre foi neutral em tudo. Sempre. Tipo Suíça, mas ainda mais. Andorra é tipo a estrada para passar para a Espanha. Neutral. Os oficiais alemães deixam uma mensagem muito clara que se perseguirão a todos os fugitivos que entrem em Andorra e também aos habitantes do país que os acolham ou escondam na sua casa. Em essência, quem ajuda os inimigos da Alemanha é inimigo da Alemanha. Este é o sentido. Andorra ainda assim converte-se num refúgio de exiliados, tanto membros da resistência francesa como republicanos espanhóis, porque lembremos que na Espanha, neste momento, também existe uma ditadura franquista e Espanha é quem faz a outra fronteira da Andorra, né? E estes movem-se escondidos pela montanha, enquanto que os soldados nazis circulam pelas estradas a fazer contrabando de tabaco e álcool. Porque, claro, era mais barato e ainda há dia de hoje o tabaco e o álcool é mais barato na Andorra. Exato. ainda hoje. Exato. A gente sabe. Exato. Não tem muito a ver com o caso que eu disse agora, mas mais ou menos, pronto. Neste ambiente, entramos no caso. Os pastores e os agricultores de Canilho, que é uma zona ali de Andorra, seguem a sua vida sem deixar-se intimidar nem por nazis, nem por nada, não sei o quê. Um deles é o Anton Arenь. Ele é o herdeiro da Casa Gastou, uma das famílias mais fortes da zona, mais ricas e tal, e é proprietário de terras por onde passa a estrada principal de Canilho. Então ele tem mesmo pasta, né? Ele foi educado efetivamente para ser o herdeiro, ok, da família, e foi educado também Foi criado para isso mesmo. Exato. Foi criado com a estrutura familiar tradicional e ele é a figura dominante da família. É uma pessoa resolutiva, acostumada a mandar e que façam o que ele quer.
É uma pessoa que tem uma presença física imponente, umas fações muito fortes, tipo é um homem zarrão, ok? E um olhar penetrante. Destas pessoas tu dizes, a este é melhor que eu lhe caia em graça antes de cair em desgraça, Exato, exato. né? Este é para ser amigo, não é o contrário. Exatamente. Porquê é que eu descrevo a forma física dele? Porque vai ter aqui coisas, ok? Então, Boa. concentremos-nos na casa de Cal Gaston. Os pais deles já morreram e quem vive nesta casa é o António e três irmãos, que são a Antónia, que faz de dona de casa para a família. Pois, exato. Exato. É a mulher. Exatamente. A Ângela, que não pode fazer nada por ela mesma porque tem um transtorno mental. E o Pera, que é o mais jovem e também não está muito fino da cabeça. Ok? Ai, que família! Exato. Curiosidade, pera, que para nós é uma fruta, pera é Pedro em catalão. Ok. Ok? Porque a língua oficial da Andorra é o catalão. Nada, o Aston tinha 56 anos e desde que morreram os pais dele, ele ocupou-se de tudo e só contava com o apoio da Antónia, como eu acabo de explicar, não é? Entre ter que se ocupar dos dois irmãos e das terras e todo esse trabalho que isso envolve, o António nunca se preocupou nem em casar-se nem em ter filhos. Então, se o António morre e não tem filhos, não tem a que deixar a descendência e a herança da família, né? Exato. A Antónia tem os seus 40 e poucos anos e o António nunca foi muito afetuoso com a irmã. A Antónia também não era muito afetuosa com ele, porque afinal ela cuidava dos outros dois irmãos pequenos e tinha muito mais ligação com eles do que com o chefe da família, né? Ainda que ela estivesse rodeada dos irmãos, sentia-se bastante sozinha, porque claro, está a cuidar de uma miúda que é descapacitada mentalmente Claro. e de um rapaz que também não está muito bom da cabeça e depois tens a figura imponente da família que, pronto, não é muito conversas. Claro. Quem é que toma conta dela, né? Exato. Então, tal como o António, ela sente-se bastante aprisionada naquela vida de cuidar da casa, dos irmãos e tal. A Antónia morre. Causas naturais, ok? A Antónia morre causas naturais. E sem este. Não é essa Mas bem, isto aqui nunca se sabe, não é? não ia lançar assim tão de repente, né? A Antónia morre, já está, até para a semana. Não, né? Tchau. Fui. A Antónia morre causas naturais e sem esta peça importante da família que faz tudo em casa, o comer, o limpar, a roupa, etc. O equilíbrio familiar começa a transtornar os dois homens da casa, o António e o Pera. E estes são tipo o dia e a noite. O mais velho impunha respeito e sempre se mostrava firme e decidido, enquanto o mais jovem, o Pera, tinha sempre dúvidas, parecia estar sempre inquieto, com medo, etc. Uma noite o António ouve a ladrar os cães fora, tipo assim forte, e sai à rua e vê que é um caminhão dos nazis. E escuta o tlim, 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 tlim. E por causa disso ele sabe que vai carregar de garrafas de álcool. Ou seja, estavam a fazer contrabando forte. Volta a subir a casa e desta vez vai buscar a espingarda que tem guardada perto do quarto, por se alguma noite tem que sair à varanda com a espingarda. Porque, claro, o governo de Andorra pedia que eles tivessem... ou seja, que eles não se metessem em confusões. Mas se algum nazi viesse ali chatear, eles sacavam a espingarda rapidíssimo. Claro. Aí não vão brincar, né? Quero lançar outra curiosidade histórica agora, que acabei de falar da espingarda. Antes de 1993... a Andorra não tinha exército nem defesa que se diga do país, ok? Simplesmente existia a polícia para tudo e em casos extremos os cabeças de família tinham, tipo o António, neste caso, né? Eram chamados a defender o país. Isto é real, ok? Nunca houve casos extremos de defesa, nem pequenos, porque a Andorra sempre foi neutra em tudo, mas sim, por exemplo, houve uma grande inundação um dia e eles foram chamados a ajudar, os cabeças de família. Em 1993, a Andorra assina um tratado de boa vizinhança, amizade e cooperação com Espanha e França, em que a defesa da Andorra é responsabilidade da França e da Espanha. Se algum dia há algum problema em Andorra, quem vai lá lutar é a Espanha e a França. É a Espanha e a França. Exatamente. Voltando ao caso. O António e o Pera compartem cama. Dormem na mesma cama. Ok? Ainda que sejam dos homens feitos e direitos. Isto porquê?
A casa era enorme, tinha tipo 30 janelas e só 9 janelas tinham vidro. E estando a 1700 metros de altura, fazia muito, muito frio ali. Okay? Não era só na casa deles, era muito frequente compartilhar cama entre famílias. Era simplesmente para combater o frio pela noite. Okay? Super frequente na altura. Também havia o facto que o Pera tem um estado de ânimo muito irregular. Às vezes desperta-se pela noite, tinha episódios de sonambulismo, às vezes sai da cama, sai de casa, volta à cama e, bom, que ele não dorme bem nem descansa, como o resto dos irmãos. Nunca. ADHD. Sorry. Pronto, o António, por isso tudo, pensa que o Pera só serve mesmo para pastar as ovelhas e contar ovelhas. Exato. E já está. O Pera, claro, quer assumir algo de responsabilidade na família e pede um voto de confiança ao António. O António negava-se a dar-lhe dinheiro, ainda que fosse para comprar ovelhas, porque era o que ele tinha pedido. Dá-me dinheiro para eu ir comprar ovelhas. Exato, Tal. exato. E ele não. Mas o António faz isto não tanto para ser mau, senão porque não o vê capaz de mover-se pela vida com normalidade. Sempre é um calvário quando ele tem que fazer algo, por mais normal que seja. Nunca Fica acaba por sempre sair pé bem. atrás. Exato. E o António tem medo. Ele realmente faz isto para protegê-lo. Ok? Mas claro, o Pera vê isto mais bem como estar preso e sem poder fazer nada. Exato. Né? Na última noite de julho de 1943, escuta-se um tiro de espingarda. Um destes dois irmãos estava deitado na cama onde dormiam os dois, com um tiro na cabeça. Quem achas que é? Quem achas que recebeu o tiro? Diz. Eu diria que é o Anton. É o António. Sim. Ah, pronto, ok. Então, é que é do tipo, eu fiquei naquela, não, é o Anton, só pode, mas ficas do tipo, pera, mas para ele me estar a perguntar, se calhar é porque a coisa. Pronto, é o Anton, ok. Estou aqui a fazer um engagement contigo, que é para tu. Não, eu estou atenta, atenção, eu estou aqui caladinha, eu sei que Não, ninguém eu está a sei, ouvir, eu mas sei. eu estou. Eu Ahm, estive lá, eu estive em Andorra. É Eu estive verdade. lá na Segunda Guerra. É verdade, na Segunda Guerra Mundial não, mas pronto. A descrição da cena do crime e do cadáver é: parecia que lhe tinha explodido o crânio desde dentro, como um vulcão com uma cratera que fumegava da pólvora durante algum tempo. O Pera primeiro diz que saiu essa noite a fazer uns tratos, uns business, para comprar umas ovelhas a um pastor francês e que, portanto, passou a noite pela montanha. Que saiu, já era de noite de casa e que foi em direção à montanha e que quando voltou, pela manhã, descobriu o cadáver do seu irmão, que não o tocou e que foi buscar a ajuda dos vizinhos. Então os vizinhos, claro, decidem ir pela via correta e vão buscar o que se usava na altura, que era o juiz, o cônsul, o notário e a polícia. Mas claro, aquilo não era como agora, né? Aquilo andava a um outro ritmo. Literal, porque as pessoas moviam-se maioritariamente a pé ou, se tivesse dinheiro, de burro. Exato. Tal qual, entendes? Não é que Andorra fosse um país super rico naquela altura, então era bastante assim. A distância entre a Casa Gastou e a localidade principal de Canelo, a pé, a um ritmo tipo a correr, são 45 minutos. Agora, se pensas que o morto já está morto e que não vai a lado nenhum, eles foram com muita calma, né? Obviamente. Não há pressa, ele dali não vai sair. Ele não vai a lado nenhum. Claro. Deixa lá. Deixa-me tomar um banhinho e beber um café primeiro que eu já vou. Claro. Então, o Pera não acaba de decidir o que é que diz. Primeiro diz que escutou ruídos, mas como é que ele ia escutar ruídos se ele não estava ali? Se ele não- As pessoas que trabalhavam e viviam ali, na Casa Gastou, também não ouviram os cães a fazer barulho nenhum. E os cães ladravam quando havia alguém A que entrar não ou era sair. conhecido. Que não era conhecido, por isso é que eu contei Exato. aquela história do o caminhão dos nazis e os cães ladraram. Automaticamente. Exatamente. E ele tinha vestido uma roupa super correta, super bem. Não parecia pela roupa que ele tivesse ido à montanha e muito menos passar a noite ali. E para ajudar, tinha chovido essa noite. Então, E ele estava seco. Exato. Patterns. Exato. E o que mais estranha a todo o entorno é que o António lhe tivesse dado dinheiro afinal para ele ir comprar ovelhas. Pois. Claro. Quem se encarga do caso é o agente da polícia Miquel Abundância da Marichel, que é um dos primeiros polícias do Corpo de Polícia da Andorra. Porquê que é um dos primeiros?
Porque a polícia de Andorra só foi criada em 1931. Tipo, 12 anos antes. Oh, É aquilo que eu te disse, Ok. Andorra sempre foi um país super pacífico, sem criminalidade, sem Sem violência, nada. nem delinquência. Não havia Nada. falta. Não se havia falta, é. Claro. O corpo da polícia do país da Andorra estava composto por 6 agentes para todo o país. oh my Ok? God. Um por localidade ou cada município do país. E realmente era o suficiente para manter a segurança em cada município, porque tu que estiveste ali, e para quem não sabe, tipo, Andorra é um país mínimo, literalmente, podes cruzar o país de uma ponta à outra a andar, Yeah. e é tipo, tu dás 2 passos e já estás noutra localidade. Tu atravessas uma ponte pequena e a outra localidade, ou seja, está tudo ali muito concentrado, né? Well, e claro, ao ser um meio tão pequeno, né, toda a gente se conhece. E por idade, tipo, o polícia Miquel foi à escola com os implicados nesta história. Principalmente com o Pera. Ok? Eles foram mesmo à escola juntos. O polícia Miquel examina a cena do crime sem tocar nada e fixa-se em alguns detalhes. Nota-se que o assassino apanhou o António desprevenido enquanto dormia. Não há sinais de violência, nem luta, só mesmo um tiro na cabeça, né? E a porta de casa também não estava forçada. Ainda não chegou o juiz ao local e até que não chega o juiz não se pode fazer nada oficialmente. Portanto, isto foi as conclusões que ele sacou. Exato, sozinho. exato. Só de absorver, de estar ali a olhar. Claro. E agora eu vou explicar o título do caso. Ok? O sistema... Atenção a isto, porque eu não sei se dá para rir ou se dá para chorar. Mas é que realmente é maravilhoso. Não, chorar não a sério. Mas é tipo... É que é mesmo maravilhoso. Ok. O sistema que se usava por lei na Andorra para certificar uma morte era o seguinte. O juiz tinha o corpo de alguém ali, né, à frente dele, e dirigia-se ao corpo e dizia-lhe: morte, que está morto. Em português, morto, quem te matou? E ao dizer isto, bate com um pau na cabeça do corpo. Faz isto 3 vezes. Tipo, morto que está morto, morto que está morto, morto que está Oh my morto. God! E se não obtens resposta, Tá ele tem que dizer alto: este morto está bem morto porque não fala. Oh meu Deus! Sim, é um ritual, tipo, assim é como se certificava uma morte na Andorra. Tá? É maravilhoso, não é? Até apaguei a luz outra vez. Exato. Oh my God! Sim. Vou explicar. Isto é uma forma de origem medieval de certificar a morte de alguém. E estas leis medievais estiveram vigentes em Andorra até 1993, quando se faz a Constituição moderna do país. Ok? Ou seja, a Andorra antes não tinha Constituição. Regia-se por leis medievais até criar a Constituição do país. Sim. Em 1993, Catarina, um ano antes de eu nascer. Exato, Estás a perceber? é que a cena Olá. é essa, já. Yeah. E pronto, se tu realmente pensas, é um método infalível, né? Porque se o morto não te responde, está morto. Pois, exato, assim, verdade seja dita, não é? Não dá para errar. Infalível. Esse método não dá para Claro. errar. Não há Bom, margem de erro. na casa Gastó vivem os 3 irmãos, né? Porque a Antónia já tinha morrido há um ano. Temos então o António, o Pera e a Ângela, que tem o seu transtorno mental. E por isso, claro, interrogam as pessoas da casa, mas entre que o Pera não diz alhos com bugalhos, né? E que a Ângela não é boa da cabeça, Exato. eles notam já que não podem tomar muitas decisões baseadas no testemunho destes dois, né? Todos veem que num lado da cama está o cadáver e no outro lado da cama os lençóis mexidos e com alguma ondulação na almofada. O Pera põe-se muito nervoso. Insiste na sua versão e repete a versão muito, que a certo ponto vai-se-lhe a língua. E fala como se tivesse estado ali. E que ouviu barulhos, e havia ladrões, e não sei quê. E claro, a polícia já diz, não está a fazer Não, sentido. de errado não está certo. Exato. Continuamos nesse dia 1 de agosto, que é o dia a seguir da morte, onde além do juiz também já chegou um notário e o chefe da polícia andorrana, João Ribeira Aigua. Que estas pessoas mais à frente têm um papel importante aqui no caso. Okay? Também chegam 2 médicos forenses que fazem a autópsia do corpo ali mesmo na cama. Ah, ok. Eram outros tempos. Pois, exato, Já está. exato. O juiz decide interrogar o Pera a sério agora.
Ele, de entrada, mantinha a sua versão de ir comprar ovelhas, mas que o pastor francês não se apresentou. Que o António lhe tinha dado 200 pesetas e descobrem mais dinheiro do que as 200 pesetas na posse do Pera. Uma quantidade considerável até. E quando lhe perguntam, ele diz que o dinheiro é dele. O dinheiro é dele, ele já tinha. Ok? Por isso, perguntam-lhe, olha lá, o António tinha dinheiro em casa ou no banco? E ele diz que não sabe. Outra coisa esquisita era porque é que ele tinha pesetas com ele se o pagamento tinha de ser feito em França, onde se usavam francos, não pesetas. Oh. O Pera é suspeitoso, obviamente, mas não há provas contra ele. Vão investigar a Ângela. Dizem que ela, enquanto responde às perguntas, move o corpo como se fosse um pêndulo. Tipo Ai, assim. tadinha, nossa Está senhora. mesmo? Agora, vou passar a ler o transcrito da interrogação para que vejam que ela não estava mesmo bem. Ou seja, as respostas que eu vou dizer são mesmo as respostas dela, tá? Oh my God. Pergunta, sabes se o Pera dormiu em casa? Resposta, sim, em casa de certeza. À noite foram dormir os dois irmãos sobre as 10 da noite. Pergunta, pela noite escutaste barulhos vindos do quarto dos irmãos? Resposta, sim, barulhos. Um boom grande. Uns minutos antes de gritar o meu irmão Pera, barulhos. Um boom grande. No quarto onde dormiam os dois irmãos. Parecia um tiro, como se alguém tivesse disparado um tiro. Espantada, muito espantada. Fiquei na cama sem levantar-me e só me dei conta da morte do Anton pela manhã quando já estavam aqui os vizinhos. Pergunta, sabes se haviam armas em casa? Resposta, sim, armas. Há 3 armas em casa, de certeza. 2 no quarto de baixo e outras no outro quarto. Sim, espingardas de caçar. Notas aqui um padrão do sim. Nossa senhora. E tal, pronto. Ela, coitadinha, não estava mesmo bem da cabeça. Não, mas a coisa é. Se fosse nos dias de hoje, eu diria que isso seria uma coisa tipo autismo. Sim, muito provavelmente. Algo assim do género. Ou seja, o cérebro dessa rapariga deve ter apanhado. Sim, muita coisa. eu acho que ela até nem se deu conta de tudo o que estava a acontecer. Ela estava. Podia perfeitamente não ter a noção, mas. Ou seja, não tinha a tipo- noção e já te vou dizer porquê. Já vai chegar. Já... Ok, bora, então vai. O juiz aqui tem compaixão pelos dois irmãos porque não estão finos da cabeça e o que o faz parar um pouco é que ele pensou, se calhar a fazer perguntas tão concretas, as respostas deles também pudessem ser tão concretas para basicamente dizerem o que eles esperam que eles digam. Exato, né? exato. Tipo, para complacer. Para coisa. Ok. Exato. O juiz. O juiz manda aos polícias que vigiem e principalmente cuidem do Pera e da Ângela, porque eles estavam muito vulneráveis, né? O que o juiz não sabia é que o chefe da polícia andorrana, o João Ribeiraigua, queria fazer o Pera confessar o crime sim ou sim. Ou seja, o homem meteu na cabeça que... Fosse o que fosse, era ele. Acabou. Claro. Este homem pressionou tanto o Pera à frente do cadáver do seu irmão, ok? Que este cadáver, lembremos, já passou por um tiro na cabeça e por uma autópsia. Ou seja, imagina como é que está o estado desse cadáver. E ele pressionou tanto à frente do cadáver que o Pera até colapsou. Ok? Nisto, o polícia do município, o Miquel, é o polícia bom aqui, porque claro, foi à escola com ele. E tem uma conversa com o Pera que muda aqui completamente tudo. A conversa foi assim. O Miquel pergunta, quando esperaram ao teu irmão? Ele estava a dormir, verdade? Resposta, sim, estava a dormir. Pergunta do polícia. Normalmente tu dormes do outro lado da cama, correto? Suponho que te despertaste à meia da noite, levantaste e passaste pela frente da janela. A janela estava fechada. Claro, o polícia Miquel sabia perfeitamente a resposta, mas ele pôs uma pergunta tão básica para ver se o Pera soltava. Exato. E o Pera diz que, com a cabeça que sim. Ok? Então ele basicamente acaba de confirmar que ele estava ali. Exato. Outra pergunta. Olha que boa estratégia. Assim, perguntas tipo super simples e... Ah. outra pergunta. E onde é que estava a arma? E o Pera aponta na direção da porta do quarto. Ok? O Miquel descreve a cena da morte do tipo, tu foste, pegaste na pistola e pum. E ele diz que sim. O Pera acaba de confessar o crime numa declaração informal.
basicamente. Pois, ou seja, Exato. Mas porquê que ele matou o irmão? Sabemos das desavenças entre eles, né? Mas ele não diz em nenhum momento que fosse essa a razão. Ele diz que acordou agitado, como já dissemos, e que lhe acontecia desde sempre, com os sonambulismos e tal, e que ouviu barulhos e ficou muito nervoso e disparou sem saber o que ele estava a fazer. Ou seja, a teoria principal é realmente que ele teve um brote psicótico. exato, teve ali uma quebra Exato. Fala-se que ele podia ter uma possível esquizofrenia, como se tivesse alguma pequena alucinação, e então disparou. Exato. Levam o Pera a Andorra la Vella, que é a capital de Andorra, preso, ok? E essa noite o cadáver do António continua no quarto. Não, Ave Maria. E a Ângela passa a primeira noite sozinha. Dizem que à hora de jantar a Ângela pôs 3 pratos como sempre, para ela e para os irmãos. Por isso é que eu estava a dizer que a Ângela não estava a entender bem tudo o que tinha acontecido ali. Não. E também aviso já que a Ângela vai passar o resto da vida dela longe de Andorra, em Barcelona, internada num centro psiquiátrico. Coitada, pois claro, então como é que ela ia sobreviver ali? Exatamente. Anyway, interrogam o Pera oficialmente e ele confessa, mas continua a dizer que ele fez aquilo, não sabe nem como nem porquê. Ele fica preso. No dia seguinte os vizinhos vão levantar o corpo do Anton. Não, como Ok. assim os vizinhos? Sim. E faz muito calor e o corpo já está em condições más. O quarto está cheio de moscas e tudo. Não sei o quê. Transladam o corpo numa carroça puxada por um burro até ao cemitério de Canillo. Tipo, toda uma cena horrorosa. Porque aquilo já havia líquidos, aquilo já tudo, que horror. e o calor e não sei o quê. Agora, interroga o juiz o Pera. Pergunta-lhe se ele queria ser o herdeiro. Se era esse o propósito dele. E o Pera diz rotundamente que não. Ok? Isto até porque o Pera era filho do mesmo pai que o Antão, mas não da mesma mãe. E essa mãe também tinha umas terras e não sei o quê, e tinha morrido. E ele nunca declarou interesse em ser o herdeiro. Ou seja, ele podia ter tido outras terras, entende? Mas Yeah, ele não nunca queria. quis mesmo. Yeah. Não. E nada, e o tribunal não vai ter em conta isto. E de facto até lhe vão dar a volta a isto. E utilizam isto como algo grave. Contra não ele. sei yeah. como, exato, mas pronto. Que estupidez. O Pera está 2 meses preso numa prisão sem condições do tipo de higiene, com uma cama de palha, com uma janela aberta no teto com barrotes de ferro, por onde entra a chuva, o frio e tudo. Well, é o que eu digo, é um país que não tinha necessidade de ter sequer uma prisão, tinha Pois, 6 exato. polícias. Devem ser umas barraquitas que arranjaram para ali. Exato, pronto. meteram-no ali numa cova qualquer, numa gruta, Yeah. numa merda, e já está. Olha aquela prisão, sabes? Quando a gente foi lá visitar, que era tipo um buraco no chão. No chão, eu acho que é isso, Catarina, eu até acho que é isso. Olha, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Sim, eu acho que Aquilo é é. um buraco no chão e enfiaram-no para ali e pronto. Sim, eu acho que é aquilo, Catarina, eu acho que é Oh isso. my God! Sim. Ou seja, estou surpreendido que tu te lembres disso, eu nem era para lembro. referir, mas tu lembras disso, exato. Claro! Ou seja, passaste por cima, literal, dessa janela. Literal. Exato, já está. Os polícias até tinham pena dele. Cada vez que lhe iam levar comida e tudo, ficavam ali um bocadinho a falar com ele e tal. Tadinho. Porque os polícias pensavam que já o estavam a condenar ainda antes sequer dele ser julgado. Porque viver naquelas condições não era humano. Exato. Entendes? Anyway, estamos a sexta-feira, 15 de outubro de 1943, e às 10 da manhã convoca-se uma sessão no tribunal para julgar o Pera. Ok? O juiz, para fazer este julgado, recorre aos tais códigos tradicionais impostos na Andorra, medievais, escritos no século XVIII. Ok? O Pera não tem um advogado defensor. Ou seja, não existem nem leis, nem um advogado de defesa. Está completamente indefeso e lembremos-nos que ele não estava muito bem da cabeça. Como para defender-se. Né? Coitadinho. O Pera explica uma vez mais tudo o que eu disse antes. Ele não sabe nem porquê, nem como fez aquilo. O dia 18 de outubro, 3 dias depois do julgamento, as autoridades convocam a toda a gente do país à praça de Andorra la Vella
para ouvirem a sentença do caso. A Praça Catarina, não sei se estás a ver, mas é quase aí onde está essa coisa da prisão. É tipo aquela praça que está tipo... tem tipo uns prédios e aqui passa a rua e se tu virares para a direita é aquela coisa a baixar. Sabes onde estavam os vidros? Mas é essa a imagem que eu tenho. É essa a imagem que eu tenho na minha cabeça. Pois é essa a praça. É essa mesmo. Bom, eles convocaram o país inteiro para ouvirem a sentença do caso. Proíbem a circulação de veículos e obrigam a fechar comércios, oficinas e escolas. Quer queiram, quer não, vocês Exato. vêm para aqui ouvir, acabou. Declaram pena capital, a morte. O corpo da polícia teria a tarefa de disparar ao Pera para o matar. Porque calma. também... Pena de morte ao tiro. Exato. É o que eu te digo. Não havia necessidade, não havia um verdugo, não havia um método. Assim. Pois então olha, aquilo é para morrer, vai lá. Exato. Agora, atenção ao que eu vou dizer. Foi decidido que todas as armas da polícia, de todas elas, só uma estivesse carregada com balas. Porque assim, na hora de disparar, ninguém saberia quem é que o ia matar. Disparavam todos e só um é que matava. Ok. Entendes? Ou seja, até para os polícias não sentirem a culpa de... Entendes? É tipo, para ser Exato, random. tipo, disparam todos ao mesmo tempo e o que for foi. Exato, porque só uma arma estaria carregada. Um polícia chamado Pera Canturri até se demitiu do corpo da polícia nesse dia, argumentando, isto foi o que ele disse, literal: eu entrei na polícia para ajudar as pessoas, não para matar as pessoas. E ele demitiu. Exatamente. Nenhuma Grande Exato, sim, olé ele. Olé, Olé, exato. nenhuma autoridade, nem nenhum cidadão de Andorra pede clemência para o Pera. Atenção, se alguém tivesse pedido clemência, a pena de morte passava à prisão perpétua. Porque isto era algo que também vinha no tal código medieval por o qual se regia Andorra. Se alguém pede clemência, já não se mata a pessoa, Vai para a prisão para o resto vai da para a prisão vida. para o resto da vida. Mas pronto. Exato. Não havia uma pena de morte há mais de meio século ali, ok? Então, muito possivelmente, nem as pessoas sabiam da existência da tal possibilidade no código de salvar a vida do Pera, ou possivelmente haviam também pessoas que não se queriam atrever a contrariar as autoridades. Claro. Porque aqui está onde é que o juiz, o notário, o caralho, toda esta gente é importante. Porque eles também podiam ter pedido clemência. Pois claro. E então, se as autoridades não pedem clemência, não vou ser eu a pedir. O Aqui povo não vai fazê-lo, Claro. porque o povo nunca vai querer ir contra a autoridade. Exatamente. Né? 2 minutos inteiros de silêncio e ninguém disse nada. Levam o Pera, atam ele a um poste com cordas no peito e deixam escolher se quer que o corpo da polícia lhe dispare de frente ou se ele prefere estar de costas. E o Pera respondeu de cara. Um polícia põe um trapo branco na cara e tapa-lhe os olhos. O chefe da polícia levanta o braço e quando baixa o braço soam tiros. O que aconteceu? Todas as armas estavam carregadas, afinal. Todas. Yeah. Agora é aqui a parte onde isto fica um bocado pesadinho. Porque aqui já eu faço um bocado a análise do crime num sentido de... O Pera morreu sozinho. Mas morreu acompanhado de todo um país. Porque estavam todos ali. Vê-se que foi tão forte a situação que todo o povo acabou ali a chorar. Ok? Ainda assim, o povo andorrano, naquele dia, com o seu silêncio, também ao fim e ao cabo, foram colaboradores e inclusive executores desta morte. Para finalizar, no meu caso, eu acho que aqui a Anitta cometeu 2 crimes. Anitas diferentes também. O António morreu, sim. Foi um crime. Uma Anitta. Mas merecia o Pera morrer. Neste caso. Quizás aqui a Anitta é tanto o Pera como também a Anitta toda a população de um país. Pensa nisso. Exatamente. E já está. É o que eu trouxe hoje. Exatamente. Eu estou parva ainda. Eu ainda estou lá atrás, no ponto em que tu falaste que todas as armas estavam carregadas. Sim. Eu estou em choque com isso. Tu estás a imaginar como é que ficou o corpo daquele senhor? Tipo... Eu estou em choque com isso. Não, porque a cena foi uma única arma tem uma bala. Que é para ser uma bala a matá-lo. E vão carregar as armas todas. Claro, o seu propósito era que a polícia não sentisse culpabilidade por matar, porque era random. Afinal, ficaram todos com a culpa. Exato, porque mataram todos. Exato.
seja, super triste. Porque é do tipo, ok, somos aqui tipo uns 6. Eu sei lá se foi o meu tiro ou se foi o teu tiro que o matou. Eu também Claro. disparei, eu também. Exatamente, tal qual. Mas não, foi ao contrário. Mãe do céu. Só aqui Coitado. deixar uma coisa, quando a gente puser as fotos dos casos, há 2 fotos deste caso, porque estava terminantemente proibido sacar fotos, mas houve um fotógrafo ou 2 que fizeram uma foto tipo com a câmara dentro do casaco ou uma coisa assim. Ok? Então temos imagens disto. E nada, se a gente tiver condições e paciência, a gente põe mesmo uma praça lá da Andorra como ela é agora e tal, e não sei o quê, e vou tentar buscar essa prisão, esse buraco no chão que está ali. Não, eu tenho uma fotografia desse buraco no meu telemóvel, no meu computador, eu tirei! Porque eu vi Catarina. aquilo e eu fiquei assim, não, eu vou tirar a foto e fazer vídeo para mostrar à minha mãe, vou mostrar Claro. à minha mãe como é que era a prisão aqui, era um buraco no chão. Catarina, que dark é. Tens aí agora uma coisa que está relacionada com um caso que a gente contou aqui no nosso podcast. Ou seja, fala já do teu caso, porque eu já ocupei meia hora hoje, mas eu avisei que o caso era bom e que era largo e tinha Não, que ser. Já mereceu. Então, o meu também não vai ser assim muito comprido, é assim uma coisa pequenita também. Vamos, sim senhora, voltar a 1980. Ok. Vamos ao Cacém, vamos ali passear ao Cacém, aqui ao lado. A dia 24 de dezembro de 1980. Então, depois de umas compras de Natal de última hora, o José Maria, que era estucador, trabalhava por conta própria, tinha 30 anos, ele regressava das compras com a filha, Sónia, de 3 anos. Voltou para casa para o jantar de Natal, estava lá a mulher e uns amigos à espera e tal. Então, o José, quando chega à casa, deparou-se, portanto, entrou no prédio e repara, quando está assim a caminho do elevador, repara que a porta do resto de chão está a abrir. E ele ficou assim um coisa, porque aquela casa supostamente estava vazia. Então, quem abre a porta é o Abílio Silva. O Abílio é um ex-vizinho, com 42 anos, vendedor de eletrodomésticos em Benfica, pai de 3 crianças. E quando abre a porta, vem acompanhado do quê? De uma caçadeira automática de 12 mm, comprada há 5 dias atrás. Ele disparou 2 vezes. 2 vezes. Por sorte, a criança não foi atingida, ok? O José foi atingido 2 vezes na cabeça. Hostia. Ou seja, foi ali na hora, né? Havia sangue, havia pedaços de cérebro e havia ossos de crânio espalhados por toda a entrada do prédio. Uma caçadeira rebenta. Claro. Ou seja, olá. Uau. Agora imagina a criança de 3 anos a ver o pai a levar um tiro de caçadeira no meio da cabeça. Hostia, puta. O que é que o Sr. Abílio faz? O Sr. Abílio afasta a criança do caminho, que está desalmado aos gritos, coitada, Claro. né? Vai apanhar os 2 invólucros das balas, que é para do tipo, ninguém vai saber que sou eu, que fui eu. Nisto, desapareceu tão rápido quanto disparou, ou seja, ele chegou ali, abriu a porta, foi pum-pum, saiu pelas traseiras do edifício, pega no Toyota vermelho e cá vou eu, tchau. Ok. Atenção que este carro tinha sido comprado também há 5 dias atrás. Hostia, que premeditado aqui e tudo, hein? É, não é? Entretanto, ou seja, o carro não foi comprado, foi alugado há 5 dias atrás. Sim. Ele passou o dia inteiro a seguir o José e a espiar o José. Então, quando chegaram a casa, ele entrou pelas traseiras, lá está, ficou ali a ver quando é que o José e a miúda entravam ali no prédio e pega na caçadeira, pum-pum e foge. Agora, aquilo que ele não contava era que a Sónia, com 3 anitos, fosse capaz de o identificar. Ou seja, grande criança. Se bem que eu acho que mesmo que a menina não tivesse ido lá, talvez fossem capazes de chegar à conclusão de quem teria sido. Mas pronto. Quando a PJ perguntou à Sónia se ela tinha visto quem era, a miúda respondeu automaticamente, é o pai da Anitta. Achei engraçado aqui o nome. Exato. A Anitta era uma das filhas do Abílio, que vivia com ele e com a mulher. Mas a mulher tinha pegado nos filhos e tinha separado dele porque não aguentava mais os maus tratos constantes. Portanto, já estamos a ver aqui o tipo de pessoa. Quer dizer, acabou de dar um tiro de caçadeira, né? Mas pronto.
a pessoa agressiva que é este Abílio. Besta. Pronto, começou então as buscas ao Abílio, né? Porque ele fugiu, mais ou menos um dia, não chegou a 24 horas. Então, o Abílio tinha uma casa em São Marcos, ou seja, que é ali ao lado do Cacém, Sim. né? A casa estava ainda em construção e ele vivia lá com a mulher, lá está, de quem já se tinha separado, que era a mãe da Anitta e dos outros filhos e não sei o quê. Quando o Abílio chega à casa nesse dia, 24 de dezembro, ele tem uma discussão enorme com essa mulher, porque a mulher conta-lhe, ele conta à mulher, aliás, o que fez, e ela passou-se completamente da cabeça Hostia. e ameaçou denunciá-lo à polícia. Claro. Né? Do tipo, pá, estás-te a passar, mas mataste o vizinho, pronto, Claro. vou falar. E então, aqui o Abílio obviamente não achou piada nenhuma, né? Sem pensar duas vezes, o que é que ele faz? Pega na senhora doutora caçadeira e 4 tiros. 4 Hostia, tiros olha na que mulher. isso eu não vi, não estava a ver isso a vir, é? Eu pensei, ok, Ou seja, bati ele, ou seja o que for, mas não estava a ver que ele fosse matar. e a cena foi 4 tiros no peito e na cabeça. Ou seja, o homem Foi com estava... raiva mesmo. Já! Ya. É que tu consegues perceber a raiva do homem. Claro. E espera aí, porque ele matou a mulher, né? Deu-lhe 4 tiros de caçadeira e sem pensar duas vezes, ele esquartejou a mulher, enfiou o corpo dentro do Toyota e foi ali para o pé daquelas fábricas que há ali naquela zona, foi ali para um terreno, enterrou os pedaços da mulher, enterrou também a enxada que usou para fazer aquela brincadeira toda. Oh my god. Para tentar, ok, ninguém vai saber que fui eu. E Claro. tentou dar de frosques. A questão é, ele fez isto durante a noite e nesta madrugada, por volta das 5 da manhã, ou seja, já de dia 25 de dezembro, a brigada da PJ encontrou, porque durante estas horas, portanto isto foram 14 horas entre a morte do José e a morte da Maria de Lourdes, não é? E durante estas horas a PJ lá fez uma investigaçãozita e descobriram então que o Abílio tinha uma casa em construção. Foram lá para essa zona, dividiram-se e acabaram por encontrar o Abílio. Qual é que foi a reação do Sr. Abílio? Espingarda. Pois claro. Caçadeira, claro. Não, tal e qual é que foi mesmo. Vocês são polícias, então tomem lá. Taca, 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 taca. Hostia. Manda para ali uma catrefada de tiros, escondido. Esse homem tinha para todos já. Ele Descompensado, estava mesmo descompensado. tipo, vá tomar por culo, vou matar. Descompensado, Oh completamente. my god. Esconde-se ali atrás do estendal, né? Começa aos tiros, não, graças a Deus não acertou em ninguém, só que como ainda estava ali um bocado escuro, ou seja, a polícia, imagina, estão-te a mandar tiros e tu estás tipo Claro. a desviar-te e a esconder-te, né? Como ainda está um bocado escuro, o Abílio conseguiu fugir. Só que a PJ, pronto, perceberam realmente então que era um homem extremamente perigoso, né? Completamente passado do Exato. miolo, prepararam toda uma caça ao homem em toda a região de Lisboa. Portanto, andava tudo à procura do louco do Toyota vermelho. Boa. Ok? Dia 28 de dezembro, portanto 3 dias depois, o Abílio é encontrado pela PJ em Vila Franca de Xira. Ele reagiu super mal quando foi apanhado, né? Super agressivo. Chegou até a morder um agente de tal maneira que o senhor agente andou 15 dias com o braço ao peito com uma infecção. Hostia. Já não tinha balas, né? Já foi. Pois, exato, as balas e as espingardas já deviam ter ido com caraças, né? Porque ele depois deve ter desfeito tudo. Mas esse homem estava louquíssimo. Não, Estava turulu. Calma, turulu, completamente turulu. Foi levado para a sede da PJ em Lisboa para ser interrogado e, na maior das boas, sim senhora, eu fiz isso. Eu matei o José. E, para grandíssimo espanto dos senhores agentes, que ainda não sabiam da morte da Maria de Lourdes, ele chegou ali e confessou: matei o José, olha, e matei também a minha mulher, e ainda a escortejei e ainda a enterrei, está ali tudo enterrado, vão lá procurar. My fucking god. Yeah. Eu tinha aqui uma pergunta, um pensamento desde o princípio que eu não sei se tu vais explicar, mas que raiva é que ele tinha ao José, né? Ao senhor? Que raiva é que ele tinha aí à É pessoa? aí que eu vou entrar agora. Ok. Fico calado. É ridículo. Não disse nada. É ridículo. Então, portanto, lá está. Ele admitiu tudo, disse inclusive que a morte da mulher foi uma maneira de ocultar a verdade dos filhos, de quem ele gosta muito.
E eu fiquei assim, tá ok. Ok. E então vamos fazer aqui só um pequeno. Vamos andar um bocadinho Um atrás rewind. para perceber o que é que se passa aqui então com o José. Exato. Então o que é que aconteceu? Aqui há uns tempos atrás, o Abílio esteve preso durante 6 meses. Há um ano atrás, mais ou menos. Ok. Esteve preso durante 6 meses. Eu começo a perceber que há aqui um padrão da minha parte também. Porque ele tentou matar outro vizinho. Eu tenho um problema com vizinhos, eu de certeza tenho mesmo um problema com Meu vizinhos. Deus. Eu espero que os meus vizinhos não me ouçam, senão eles vão achar que eu os quero matar a todos. Não, eu até. Opa, peço desculpa por interromper o teu caso, mas eu estava hoje a pensar aqui no nosso podcast. Nas possibilidades. E tu, não, no nosso podcast. E tu, Ah. numa semana, fizeste um caso sobre um homem que não queria vizinhos. Na semana a seguir, fazes um caso sobre a tua aldeia e dizes: não venham para cá, esqueçam que isto existe, não quero aqui ninguém. Ok? E agora voltas aos vizinhos. Eu acho que isso é o teu subconsciente que não quer vizinhos aí a dar as voltas, é? Eu já nem me lembrava que eu tinha dito às pessoas para não virem para cá. Não venham na Exato. mesma, ok? Exato. Não venham na mesma. É, Mas eu não amiga, tenho espingardas, tá? Eu não Era tenho- isso que eu ia dizer. Eu nunca vi uma espingarda na tua casa, mas Eu não tenho- vai lá saber. Eu não tenho armas de tiro, vá. Ok. Tenho as Armas facas brancas, da sim. cozinha só. Exato. Portanto, Que desculpa ter também pode fazer interrompido. muitos- também pode Desculpa. fazer muitos estragos. Desculpa ter interrompido, mas é claro, aqui não, à agora, vontade. agora como a pessoa é investigadora. de Investigadora. casos, exato. Aqui a pessoa já começa a conectar cabos e a traçar um padrão. Exato. Eu imagino daqui a uns tempos ter a polícia a ligar a dizer: olha lá, passou-se isto e isto aqui e eu ouvi que tu falaste o outro e não sei o que no teu Oh. podcast. Anda cá, faz favor. Ah, amiga, como morra a tua vizinha, vão bater à porta a primeira ti, de certeza absoluta. Porque tu estás aqui a mandar. O Abílio tinha então saído da prisão, ele esteve na cadeia em Monsanto durante 6 meses porque tentou matar um outro vizinho. Esse vizinho na altura ficou em muito mau estado, mas sobreviveu, graças a Deus conseguiu sobreviver. O José não teve tanta sorte, o pobre coitado, e o Abílio matou-o porque o José testemunhou contra o Abílio em tribunal. Ou seja, isto é amiga. tudo vingança. Claro. Mas foi tudo premeditado. Aliás, até porque assim que o Abílio foi preso a primeira vez, uma das primeiras coisas que ele disse foi: quando eu sair eu vou matar o José. E ele saiu e matou o José. Olha. Ok? Portanto, para vermos aqui o cérebro desta pessoa. Nossa, a veia vingativa que existe dentro desta pessoa. É assim, louco. o Abílio era considerado por toda a gente que o conhecia como um homem violento, um homem que fervia em pouca água e que era vingativo, sim. Nunca pensaram que chegasse a um ponto destes, mas que, em regra geral, era uma pessoa vingativa, sim. Claro. E isto foi tudo dito em tribunal. E em tribunal o Abílio confessou, passo a citar: pratiquei todos os meus atos que eu próprio repugno no meu juízo perfeito, mas estava completamente desorientado. Ele aqui acho que até se contradiz um bocado: no meu juízo perfeito, mas eu estava desorientado. Exato. Coisa. Mas pronto. O Tribunal de Sintra condenou o Abílio a 24 anos de prisão. Hoje em dia ele teria, ou terá, não faço ideia, 85 anos. Ok. Ou seja, já está, se estiver vivo, está mais que solto, né? E pronto, o meu caso aqui esta semana também foi assim uma coisa pequenita. É isto porque é um caso de 1980. Não tenho assim muitos mais pormenores a trazer, mas tenho aqui uma dica e um aviso para vocês, malta. Não quero ser vizinhos da Catarina. Ninguém quer viver com mim. Ai. Então, não é nada de mal. A única coisa que eu vos quero dizer é que eu acho super importante vocês ouvirem o próximo episódio. Eu não vou dar spoilers, ok? A única coisa que eu digo é que a genética é uma cena do caraças. Uau. Ok? Ok. A minha Anitta, neste caso, foi presa 2 vezes. E agora, ou está morta ou anda à solta, ninguém sabe, ok? Exato. Peço-vos só para ficarem atentos no próximo episódio. Acho que vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Não é uma parte 2, ok? Não é uma parte 2, mas é uma extensão.
tá? Oh my god, estou a adorar o trailer. Estou a adorar o trailer aqui. Bom, eu em comparação com a Catarina não tenho a mínima ideia do que é que eu vou trazer. Mas já. Eu já tenho os arranjo. próximos 4 casos definidos. Ah, uau! Tratados olha para pouco ela. mais ou menos, mas definidos estão lá. Claro. Opa, ela Bom. toda organizada com o seu PHDA. Mesmo a sério, é? Olha, se eu me vi muito enrascado, sempre à Barcelona. Exato. Deixa-me abrir aqui a fácil. janela. Exato, é fácil. meu Deus. Nada, pessoas giríssimas, muito obrigado por escutarem uma semana mais. Estamos a adorar porque vocês andam a escutar, é? Vocês andam a escutar ultimamente. É assim, isto é um bocado 50-50, porque andam a escutar, sim senhora, mas depois não seguem, não fazem comentários. Não fazem. Quero só dizer uma coisa, a gente tem que fechar o capítulo porque eu estou-me a mijar em cima, Catarina, não aguento mais. Estou aqui há uma hora com vontade de mijar. Foda-se. Nada, já tínhamos dito que eles não se inscreviam, que eles não davam likes, que eles Exato, não comentam, não fazem- só mas que ouvem. eles escutam. Só Tá bom. escutam, pronto. Então continuai a Provavelmente. escutar. Continuai a escutar então, escuta aí. Escuta e dizes à tua amiga, olha, escuta isto também. Exato. Não faz falta o teu Não há comentário. melhor mas- publicidade do que boca a boca. Claro, então dá aí para as pessoas E ouvirem. subscrevam e essa treta toda, esses perlipipis todos. E para a semana estamos aqui novamente e acompanhem-nos. Exatamente, aqui para a semana novamente, se Deus quiser, e o universo e tudo e não sei o quê. Nada. Besito, Planetas, gente retrógrados guapa. e micro-ondas. Micro-ondas. Ai, louca. Para de bater na mesa, que violência. Vem, assim começou o Abílio, a bater nas coisas, não queria vizinhos, não sei o quê. Vês, agora não Olha, bati na mesa, agora eu bati palmas e a luz apagou. é a Clotilde. Não, Agora não dá. agora já não. Espera. Ouves? Vai mijar, vá. Anyway, José, besito, gente guapa. It's Christmas Eve, all who believe Santa is here, but once a year, all girls and boys dream of new toys. Soundly they sleep, wishes to